Olá pessoal, boa noite para vocês. Dando início a mais uma live de quinta. Meu nome é Wagner, sou daqui do projeto Maior que o Câncer, um dos coordenadores. Sou projeto Sou Maior que o Câncer. E a gente hoje vai falar de um tema muito bonito, muito agradável, muito interessante. E, e já a nossa convidada está chegando por aqui para poder participar com a gente, que é Levando a Vida com um Bom Humor. E aí ela vai trazer um pouco de luz e de alegria nessa noite. Ela que é uma pessoa iluminada, uma pessoa repleta de vida, que transborda a vida no olhar, transborda a vida no sorriso, transborda uma vontade de viver. Então daqui a pouco ela está chegando aí, esperando ela aceitar o convite aí, me fazer o convite para participar da live, para poder estarmos juntos, aguardando minha querida Luciana Araújo. Aproveitar e pedir para você, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, né? Segue a gente aqui no Instagram, segue a gente no nosso Twitter, no nosso Facebook, acompanha o nosso site também. Projeto Sou. Só buscar a gente nas redes aí, para a gente poder interagir ainda mais e vocês ficarem por dentro de tudo que a gente vai fazer aí ao longo desses dias. Nossa, Olha quem está aí. Oiê! Olha quem está aí. Olha quem Pera, deixa eu chegar chegou. para trás, gente, que a pessoa não tá cabendo na câmera, pai amado. Ah, meu Deus do céu. Agora deu Começou já. certo. Graças a Deus. Espera aí que eu estou só botando o título aqui. Tá. E aí, Luciana Araújo? Tudo bem? Graças ao bom Deus, como é que você está? Estou bem Que também. bom. Nervosa? Ansiosa, né? Que a pessoa é ansiosa. Mas É. tô bem. Ah, Sim, mas é uma ansiedade boa, por uma boa tô. causa, né? Tá aí. Vamos pensar desse jeito. Peraí, deixa eu só botar aqui o nosso tema de hoje e fixar. Lu, Oi. fala um pouquinho já de você, para as pessoas te conhecerem, saber quem você é. Legal. Sou Luciana, eu tenho 43 anos e sou carioca, geminiana e estou realizando um sonho que eu tenho, que é ter uma marca, um negócio meu, uma marca de acessórios, que é uma coisa que eu sempre quis ter. Então, eu sou uma pessoa em transformação e estou aprendendo a levar a vida com mais leveza, que nem sempre foi tão fácil, né? Lu, então vamos começar pelo começo, né? O que é, então, Luciana, levar a vida com um bom humor? Porque, às vezes, a gente pode ter a sensação de que as pessoas podem confundir as coisas, né? Elas podem achar que bom humor é ser aquela pessoa que está rindo para tudo e para todo mundo, que não fica triste Que não nunca. Imagina, entendeu, né, como é que a funciona. Luciana, a Luciana não chora, a Luciana não sofre, a Luciana está blindada Flores! dessas. Explica um pouquinho como é que você encara isso porque assim, acabou se tornando quase que uma filosofia para você, né? Encarar a vida desse jeito, é mais fácil, né? Então explica para quem está acompanhando a gente aí o que é isso. Na verdade, quando eu falo que eu procuro levar a vida com bom humor, não quer dizer que eu estou rindo de tudo, né? Eu tenho muita preocupação das pessoas confundirem isso. Eu sempre fui uma pessoa muito pilhada, eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E por muito tempo, essa cobrança excessiva que eu fazia me fez não aproveitar o percurso. Então, por exemplo, se eu tiver. Sabe aquela história que a gente ouve desde pequena? Não ri muito que você vai chorar depois, se você ficar rindo. Já ouviu isso? Todo mundo já ouviu, Já. né? Uhum. Eu sempre vivia assim, tipo, eu tava numa viagem, e aí faltava 2 dias para acabar a viagem, e eu ficava assim, ai, gente, daqui a 2 dias acaba. E aí você acaba trazendo um peso e não curte tanto a viagem quanto você teria que curtir. E eu não tive na verdade, assim, o que é levar a vida com leveza? É você ressignificar algumas coisas, é você pegar o peso e redistribuir. E aí é óbvio que isso é um trabalho diário, né? Nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia. A gente está num momento muito difícil, né? Em que as pessoas tiveram que mergulhar, se aproximando, mergulhar em si, se aproximar de algumas pessoas e se afastar de outras, e mesmo que involuntariamente. E nesse momento, para mim, foi um momento que eu vi que realmente estou conseguindo fazer, em 90% do tempo, o que eu quero me propor a fazer, que é entender que os problemas existirão e que eu tenho que aprender como lidar com eles sem sofrer tanto, entendeu?
Vamos do começo. Eu te conheço já há algum tempo, não vou revelar Oh, o tempo, embora você já disse a idade logo no começo, então. Trent, já falo logo. É outra Para coisa que não. tem que tirar esse peso aí, amor, porque não tem jeito. Você nem sempre foi assim, ou você nem sempre Não. encarou a vida desse jeito. É, o que, e o que não necessariamente tem que ser uma coisa, né? Mas o Uhum. que aconteceu na sua vida, ou o que foi acontecendo na sua vida, que levou você a essa Luciana que está aí hoje encarando a vida desse jeito? Você me conheceu num dos momentos de maior pilha, né? Porque, assim, eu sempre me cobrei muito e algumas coisas foram acontecendo. Eu não tive um momento que me fez pensar de outra forma. Eu tive alguns momentos. Há 11 anos atrás, eu não estou acostumada, graças a Deus, a ter grandes perdas na minha vida. Nem por isso a vida é mais fácil, mas eu tive uma grande perda que foi a morte do meu pai, há 11 anos atrás. E aí, assim, tipo, ele hoje está aqui, 2 dias depois ele não está mais. E aí você para ali, foi a minha primeira parada para refletir, porque a gente vai muito no automático, né? A gente vai no, vamos fazer, vamos acontecer, eu quero ter sucesso, eu quero ser reconhecida. E aí, na verdade, quando você vê ali uma coisa que você ama muito, uma pessoa que você ama muito, não tá mais ali, você fala, cara, para que adianta eu ficar nessa loucura toda se de repente não vai ter um objetivo? E ali eu comecei a ressignificar algumas coisas, a entender que eu não preciso fazer algumas coisas que eu faço. Se eu falo assim, eu tenho que ir no aniversário de fulano, já tá errado. Eu vou, aniversário é para celebrar a vida daquela pessoa. Se eu tenho que ir, eu já estou indo pela causa errada. Então já não tenho que ir. Entendeu? Eu tenho que ligar para fulano, porque eu não ligo há muito tempo. Se eu tenho que ligar, é um peso. Eu não quero falar com aquela pessoa hoje. Então eu não preciso falar. Eu tenho que comprar um presente para fulano. O presente, muitas vezes, você dá num dia que não é aniversário do meu Natal, mas você olhou aquele negócio e falou, cara, fulano. Ai, ficou escuro aqui, fiquei tenso. Mas tudo certo. E aí, é fulano. E você vai lá e compra o presente de fulano. Então, assim, ali foi meu primeiro baque. E aí eu comecei a ressignificar algumas coisas, continuei errando horrores em outras. E aí veio meu segundo baque, foi um término de um relacionamento de uma forma turbulenta, 1 ano depois. E aí você para de novo e fala, ainda estou errando muito, ainda preciso mudar alguma coisa aqui. E aí, mais uma vez, eu comecei a analisar comportamentos meus que não eram o que eu entendia como certo. Eu falei, não, ainda não é isso. E aí fui mexendo. E a vida foi indo. Mas eu costumo dizer que a vida... Eu não sou uma pessoa de fazer planos a longo prazo. Não sou. Sou geminiana, né? Então hoje eu quero muito uma coisa, amanhã eu não quero mais. E depois de amanhã eu quero de novo. E aí eu não faço planos a longo prazo. São poucas as coisas os objetivos a longo prazo que eu tenho. E aí eu peguei e falei assim, outra ruptura, então agora eu vou focar no meu trabalho, eu vou me matar de trabalhar, porque eu tenho que crescer, ser reconhecida, tarará, tarará. E a vida foi me engolindo. E eu trabalhei numa multinacional por 19 anos. Então, às vezes, eu chegava em casa pilhada, e não vou te dizer, não estou falando mal, não, porque foi a empresa que me ensinou a ser a profissional que eu sou. E aí eu tenho muita gratidão por isso. Só que chegou um momento em que a minha vida se resumia àquilo ali, aquele ciclo vicioso. Eu acordava, ia trabalhar e voltava, e eu não tinha tempo para fazer nada, e tinha dias que eu estava mais cansada que feliz, enfim. E aí, depois de 19 anos, no final de 2018, eu saí dessa empresa. Eu fui desligada dessa empresa, uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer na minha vida. Parei e falei assim, caraca, agora, Luciana, você para e muda o rumo. Porque você tem que pensar se esse rumo era o rumo que você queria ou era o rumo que você estava indo. Isso não quer dizer que está ruim, mas muitas vezes a gente vai seguindo caminhos em relacionamento, em trabalho, numa série de coisas, que não é o que a gente escolheria se tivesse as cartas na mesa. É o que a vida trouxe. E aí a gente não tem coragem de mudar porque tá cômodo, porque, né, tá arrumadinho, tá ajeitadinho. E a gente vai levando. E aí eu falei, agora eu vou mudar tudo. Agora eu vou sentar, vou entender o que me incomoda. Entendi que por muito tempo eu vivi olhando para mim. Isso me impediu muito de olhar para os outros. Não, hoje ainda não estou como eu queria. Eu não sou aquela pessoa que me dedica 100% às pessoas. Mas hoje eu consigo um espaço na minha vida
para me preocupar com o próximo, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque nós estamos em evolução sempre, mas eu não tinha. Eu era tão preocupada comigo que eu não conseguia me preocupar com as pessoas, eu não conseguia ter o olhar para o outro, entendeu? Eu tinha muita preocupação do meu nome estar ali, de eu aparecer em alguma coisa, profissionalmente, de eu ter o sucesso, o reconhecimento, mas não era um reconhecimento para a Luciana, era um reconhecimento para o mundo, sabe? Assim, eu queria que todo mundo falasse, a Luciana é muito boa. E hoje eu vejo que a parada não é essa. O que eu vou deixar nesse lugar aqui, que a gente está hoje, não é isso. O que eu vou deixar é o que as pessoas falam de mim, positivamente, enquanto eu ajudo o próximo, entendeu? E isso torna algumas coisas mais leves para mim. Eu sinto ainda que eu preciso evoluir muito, mas hoje eu consigo olhar para o outro e sentir um pouco da dor dele. Porque muitas vezes, até eu brinquei outro dia conversando, acho que foi com você, que eu falei assim, eu era tão egoísta que às vezes a pessoa me ligava ou me chamava, se eu sentisse que o papo estava ficando brabo, eu saía, sabe assim? Tipo, peraí que eu me chamando aqui. E largava, e eu não me preocupava em que às vezes você não brigar, mas você ignorar, você magoa da mesma forma. Hoje eu consigo parar e falar, calma, Luciano, não tá fácil, mas espera aí que essa pessoa tá precisando falar. E aí eu paro e escuto, entendeu? Falei, eu vou, né? Agora não, mas o processo é você falar. O meu papel Falar aqui é extrair de você as coisas. Olha, agora também não foi um processo assim da noite pro dia, né? Tipo, você perdeu seu pai no dia seguinte, ó, tomadura. Não. Terminei o relacionamento, no dia seguinte, ó, tô evoluidíssima, né? Fui mandado embora de uma empresa que eu trabalhava e pronto. Não, né? Foram escadas que você foi subindo, às vezes descendo, às vezes subia mais um pouquinho, né? Você falou uma coisa, você está em construção ainda, né? Deve ter muita coisa ainda em você que você olha assim, olha a velha Luciana voltando aí. Deve ser hoje, eu imagino, né? Uma luta constante, né? Porque a velha Luciana tá aí dentro, não tá? Ah, teria. Eu vou te falar que, assim, é uma escolha diária e, às vezes, inconsciente. Então, assim, a velha Luciana tá aqui dentro. E ela sai em vários momentos, tá? Eu ainda me estresso, sim, não sou a Maria Tereza. Eu erro, sim. Às vezes eu sou grossa sem sentir. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo que eu tenho o dom e o problema da ironia. Eu sou uma pessoa que eu tenho naturalmente uma brincadeira, que pode ser leve, pode ser pesada, dependendo do momento, né? Que ela pode ser irônica e pode machucar as pessoas. Em alguns momentos eu não sinto que eu fiz isso. Mas eu fiz. E aí, pessoas que me amam e sabem o quanto isso hoje me incomoda, viram e falam assim, ai, pegou pesado. Aí aquilo, eu falo, não, cara, eu tenho que voltar aí e tocar nessa ferida, porque eu não quero mais ser. Mas eu não me envergonho daquela Luciana, não, tá? Eu estava em outro momento da caminhada em que ela era o melhor que eu podia fazer. Sim. Hoje eu posso ser melhor do que isso. E aí, assim, é uma escolha diária. Tem dias que eu choro muito, tem dias que eu me pego cometendo erros que eu já cometi. E eu fico mais irritado comigo por isso, porque eu já passei por isso, eu já aprendi esse pedaço. Por que eu tô voltando, entendeu? Eu costumo dizer, Wagner, que assim, a gente, na verdade, a escolha hoje é pesar menos algumas coisas. Meu telefone tá apagando toda hora, então vocês vão me ver encostar na tela várias vezes, tá, gente? Não sei o que é, mas vamos seguindo. Então, assim, quando eu tenho um problema hoje, qual é a minha estratégia para aprender a passar por ele? Porque os problemas tem, tá, gente? Vários, como todo mundo tem. Não sou, a vida dela é suave. Não, não é. Tem momentos que você sempre faz, sabe assim? E tem pessoas que cruzam o seu caminho também que são um desafio, que você faz, meu Deus do céu. Mas aí você acaba aprendendo que aquela pessoa tem outro momento da caminhada e vai de boa. Hoje vai de boa, antigamente não, né? Era fight, hoje vai de boa. E aí, eu vejo que hoje, assim, eu tenho um problema hoje, que eu considero um problema, que nem sempre é um problema. A minha estratégia é o seguinte, eu vou dormir com ele hoje. Eu vou deitar e vou dormir. Se amanhã, quando eu acordar, aquela questão, não vou nem chamar de problema, aquela questão ainda estiver aqui ou aqui, eu tenho que resolver. Com uma pessoa, com uma situação, eu tenho que resolver. Mas muitas vezes eu percebo hoje que ela se dissolve ao longo da noite. Como o povo brinca, sai de xixi, né? E por muito tempo
eu me pegava me corroendo com aquilo, sabe assim? Ai, não vou comer hoje, ou vou comer muito hoje porque eu estou estressada com isso. Ai, eu ficava no mau humor e quem sofre é quem está perto, né? Os amigos da família. E depois, no dia seguinte, eu olhava e fazia, gente, para que eu sofri por causa disso? Muitas vezes a situação se resolvia sozinha. E eu sofri. Então, assim, a minha escolha hoje é escolher, como eu brinco com todo mundo, é escolher o barulho, entendeu? Tem barulho que não vale a pena. E aí você ocupa a tua caixinha com um monte de pedrinha pequena, quando vem aquele pedregulho que você vai ter que lapidar, você já está cansado, você já está estressado, e aí você já está pesado, entendeu? Então essa é a minha estratégia, que nem sempre funciona, mas de vez em quando dá certo. Dá resultado. Tá. Se dá resultado, isso é que importa. A gente está passando aqui no nosso país, né, de maneira muito especial, no mundo, né? O mundo está vivendo esse momento em fases diferentes, né? A gente está, no nosso estado, flexibilizando algumas coisas, outras não. Só que a gente viveu uma quarentena. A gente, de repente, se viu trancado dentro de casa para a nossa saúde, sem poder sair, sem poder fazer as coisas que a gente fazia, que às vezes serviam como fuga da nossa vida, para a gente não encarar os problemas, para a gente não encarar a nossa realidade, e de repente a gente se viu trancado no nosso espaço com tudo que a gente é. Como foi a Luciana em quarentena? No primeiro mês a Luciana pirou. Pirou o cabeção, porque assim, eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. São as pessoas que eu mais amo no mundo e que eu não vivo sem. E ao mesmo tempo que isso me deixou, entre aspas, tá, gente? Que ninguém ficou confortável nesse momento, mas me deixou mais confortável por eu ter essas pessoas comigo, me deu uma pirada porque em momento nenhum eu parei de trabalhar. Então eu era a pessoa que ia pra rua, que ia no mercado, que ia pro trabalho. Eu trabalho numa central de atendimento de serviços essenciais, eu não parei. E aí, assim, eu tinha que ir pro mercado, eu tinha que ir à rua, eu tinha que ir à farmácia. E eu voltava para casa, se eu pudesse, eu acho que eu brinco, minha irmã já me ouviu falar muito isso, que eu beberia a água sanitária, porque eu tinha a sensação que onde eu encostasse ia dar ruim. Fiquei totalmente beleléu. E aí eu tive que aprender a lidar com isso. Não foi fácil, porque você começa a entrar numa paranoia de que como é que vai ser, e que a gente está perdendo vida, que ninguém vai achar a cura disso, porque a gente não sabia com o que a gente estava lidando. Hoje a gente também não sabe, mas a gente já tem uma noção do que a gente faz para que não dê errado. Então, assim, e aí quando eu te falo de me preocupar com o outro, hoje me irrita muito quando eu vejo a irresponsabilidade de algumas pessoas desnecessariamente, que, cara, eu não estou falando de quem tem que ir para a rua trabalhar, porque eu fui o tempo inteiro. Eu estou falando de quem tem que tomar chopp num bar cheio, entendeu? Que às vezes nem ia antes, e agora tem que ir. Então, assim, não é fácil. Eu imagino o perrengue de quem mora sozinho nesse momento, porque a gente que mora, eu moro com a minha mãe e com a minha irmã, a gente vai se sustentando, né? O dia uma tá uma de murchinha, e levanta a outra e tal. Então, buscar um equilíbrio nesse momento não foi fácil. Porque você começa... Agora, é o que eu te falei, foi o momento da galera olhar para dentro, e eu costumo dizer que esse momento ele botou uma lupa sobre cada um e botou maior o que cada um tinha de mais forte. Eu vi gente que me surpreendeu pelo ser humano que é e gente que me decepcionou também. Porque teve gente que doou afeto, né? Que eu acho que é o mais difícil de doar. E teve gente que brigou por nada, entendeu? Pô, eu brinquei que você, nesse tempo, se você entrar no Instagram, era uma brigalhada. Fulano com fulano com fulano, fazia gente, sabe o que é isso? É tempo vago. Estão sem fazer nada, estão dentro de casa, estão brigando. Porque quando você está na rua, isso que eu estou falando até dos famosos, não estou nem falando da gente, né? E aí você vê o quanto a gente, muitas vezes, não curte o que a gente constrói, né? A gente trabalha, estuda, faz tudo para ter tudo do bom e do melhor. E aí quando o mundo vira e fala assim, agora, meu amor, você vai ficar dentro da sua casa curtindo tudo que você construiu a sua vida inteira, com as pessoas que você escolheu a sua vida inteira. A gente faz assim, não vai dar, não vou conseguir. Gente, então tudo que eu fiz para trás foi em vão, entendeu? Então não foi fácil, dei uma piradinha, e aí me liguei muito em jornal, e tudo foi outra coisa que me pirou, porque eu via todos os jornais da Record, da Globo, até Globo News, que eu confesso que eu não sou uma pessoa da Globo News, eu via, porque eu queria entender o que era certo e o que era errado. Não é certo botar máscara, agora você não pode sair sem máscara. E aquilo, para uma pessoa ansiosa, foi punk.
mas eu entendi como, quer dizer, dentro do que a gente sabe, né? Eu entendi como funcionava e hoje eu tô indo, entendeu? Tô levando de boa, minha cabeça voltou pro lugar, e eu tô levando leve, da medida do possível, porque não é leve, né? A gente continua com medo, passando álcool em gel e tudo mais. Medo sempre, né? A Sempre. gente, a gente sempre acha que pegou. Em algum momento eu já. Nossa, pior Só que eu eu tenho acho que peguei certeza. Covid umas 300 vezes, Cara, entendeu? eu vou te contar uma coisa engraçada. Minha mãe tem hora que ela me dá um sossego palhaço, né? De vez em quando. A vida inteira me deu, mas agora ainda me dá mais. E aí, tem dia que eu chego em casa e eu tô quieta, né? Fazendo meus acessórios e eu chego e falo, mãe, acho que eu tô com febre. Ela já ri. Aí eu falo, mãe, bota uma vez que eu tô com febre. Ela, sai daqui que você tá ficando maluca. Porque eu não tenho nada. Eu tô mais Uhum. gelada que elas, mas eu tenho certeza que eu peguei alguma coisa naquele dia. Sabe assim? E não peguei nada. É tudo da cabeça, né? Sua vida sempre foi uma vida como é que eu posso dizer isso? De muitos desafios, né? Você sempre Eu se gosto, você sabe, né? desafiou, você sempre se desafiou e você sempre se permitiu os desafios que a vida te deu. Porque, vamos lá, a morte do seu pai você não escolheu, o seu divórcio você não escolheu, a sua demissão você não escolheu, então foram desafios que a vida te presenteou, porque Uhum. hoje vai ser muito ruim o que eu vou dizer, assim, num primeiro momento. Mas eu Ah, não estou chamando que a morte do seu pai foi um presente. Mas o que você aprendeu, já que a morte aconteceu e não teve como mudar, isso sim é um presente. Porque eu sim, encaro é a isso forma que você quando. encara, né? Eu encaro isso quando eu penso na minha irmã, no meu pai. Uhum. Morreram, eu não posso mudar isso. Isso não é a gente que Mas escolhe. exatamente, o que eu estou aprendendo com isso, então? Então eu tenho que aprender a cuidar mais de quem ficou, eu tenho que aprender a valorizar mais quem está comigo, eu tenho que aprender a aproveitar os momentos, ainda que eu não possa ir à praia, ainda que eu não Uhum. possa. Mas eu tenho outras coisas que podem me dar tanto ou mais prazer, tanto ou mais felicidade do que aqueles, né? E aí você Uhum. sempre foi uma pessoa de desafios e tudo mais, né? É, E aí, Luciana, você está com mais um desafio nas tuas mãos. E você já sabe do que eu vou tocar no assunto, né? Eu quero falar daquilo que está te dando hoje, talvez uma realização que você nunca teve, né? Porque, talvez para quem não sabe, Luciana é minha amiga no particular. E eu percebo a sua alegria, a sua realização em produzir o que você produz. Só que muito mais do que um bem material, existe algo humano por trás disso tudo. Então explica desse desafio que você está empreitando nesse momento, por que, que ele é importante para você e o que, que você tem feito com as pessoas. Ai, você é muito orgulhosa falando disso. Não, mas é para ter orgulho mesmo, no melhor sentido da palavra. E eu vou te falar que, assim, o ego, que eu falei lá atrás, ele não tem nada a ver com a vaidade que a gente tem natural, né? Porque quem fala assim, eu não gosto de aparecer, não tenho vaidade, não pode ter conta de Instagram, né? Porque o Instagram nada mais é do que uma exposição do que a Sim. gente quer mostrar. Que, inclusive, eu aconselho a todo mundo que possa estar um pouquinho de bode não entrar, porque aquelas casas e pessoas perfeitas não existem, né? Uhum. Enfim, mas essa é outra parada. A minha vida, eu desde, sei lá, tem uns 15 anos ou mais, acho que tem mais até. Tem mais, né? Porque a minha irmã tá aqui, tá, gente? Meu Assessora. braço direito, esquerdo, meu pulmão, meu coração e tudo. E aí, assim, a vida inteira eu gostei, eu sempre fui muito enfeitada na minha vida. Sempre. Como vocês podem perceber nesse momento. E aí eu criei uma marca, eu comecei a fazer acessório para vender. E aí eu comecei a fazer com algumas amigas, eu vi até que tem uma que está aqui na live, que é a Patrícia, a Paty Marques, né? Que eu tenho várias Patrícias na minha vida, que é minha comadre até. E aí a gente fazia uma coisa meio amadora dentro de casa, sabe? Se ela me ajudava. E era bom que era o momento da gente ficar de papo, né? E aí eu fazia, aí começava a vender. Sabe aquela coisa meio hippie na praia? Só que não era na praia, era nas escolas, nas empresas, a gente vendia assim. E aí, beleza. E a minha vida inteira isso não foi nem um plano B. Isso era uma coisa que eu gostava para mim, então eu fazia, vendia para os outros. Não tinha ideia de lucro, não tinha ideia de benefício, não tinha ideia de nada. Era uma coisa que eu gostava de fazer e eu fazia o que eu gostava e vendia. Se a pessoa não quisesse comprar, eu largava lá, encalhava e eu comprava mais material, eu gastava mais dinheiro que eu ganhava. Mas era uma realização pessoal. E em algum momento eu comecei a olhar para aquilo de outra forma, que eu falei, cara, eu gosto disso. Mas eu nunca tinha tempo para isso, porque a idade era outra. E aí, quando eu fui desligada dessa empresa que eu te falei, eu falei assim, agora
eu vou investir nesse sonho que eu carrego há tanto tempo dentro da minha caixinha fechada. Só que eu estava investindo da forma errada. Eu ainda estava investindo para uma satisfação pessoal, para a Luciana ter uma marca de acessórios, sabe assim? Sem estrutura nenhuma. E aí, meu amigo, fui fazer bazar, fui fazer um monte de coisa, conheci muita gente legal, muita gente do bem. E aquilo começou a me transformar. Porque eu comecei a entender que o acessório que eu vendo, ele é um simbolismo do que eu quero passar para aquelas pessoas. Eu fico muito feliz quando alguém vira para mim, e não porque elogia a minha peça, mas porque fala, cara, eu me senti maravilhosa quando eu usei a sua peça. Porque, assim, quando eu tiro o holofote de mim, sem demagogia, tá, gente? Em muitos momentos o holofote está em mim. Mas quando eu tiro ele de mim e passo ele para o bem-estar do outro, com isso eu estou me fazendo bem. É a mesma coisa quando você tem um profissional que trabalha com você e você ajuda a desenvolver aquela pessoa e aquela pessoa tem muito sucesso na vida. Cara, ele não precisa me dizer que eu tenho alguma coisa ali. Nem que seja um modelo que ele não quer ser. Mas eu sei que eu estou ali, de alguma forma. Então, isso, para mim, é muito importante. Porque quando eu me vejo pelos olhos dos outros, eu fico muito mais feliz. É esse o legado que eu quero deixar, entendeu? Eu quero que as pessoas lembrem do bem que eu fiz para elas. Então, muitas vezes, quando eu faço, a pessoa me liga, e assim, alguns públicos específicos não têm o mesmo mercado. Eu vou dar até um exemplo. Eu faço um bazar que eu amo, para mim é o que eu mais gosto de fazer, que é o hashtag, que é um bazar plus size. E eu posso falar isso com conhecimento de causa. Assim, não é fácil você ter os produtos feitos para você quando você não está dentro do padrão que todo mundo entende como, entre aspas, que eu acho que não existe, mas isso é o correto. E aí, quando você cria para aquela pessoa, eu já tive pedido de gente vindo falar comigo para fazer um acessório para usar no casamento. Eu falei, gente, é muita responsabilidade se olhar para mim. E aí eu não me enxergo com a capacidade de fazer isso. É a pessoa que me enxerga assim. Isso é que é gratificante. Essa que é a parada. Eu falar que eu sou boa é a minha opinião. Outra pessoa me dá um momento tão especial da vida dela para eu, de alguma forma, participar, isso é a parada, é gratificante. E aí, assim, eu comecei a fazer os acessórios e eu digo que o processo do acessório e da pessoa, do bate-papo, da conversa, de você pegar a pessoa, muitas vezes a pessoa te mandar a foto, olha só, eu vou usar a roupa tal. O que eu boto com ela? E aí você não tem a peça que combina, e você para, pensa, olha o que você tem, você fotografa. Eu fiz esses 3 modelos para você. Qual você acha que combina mais? E a pessoa sai com a realização de que você fez uma peça para ela. Entendeu? Então, assim, eu já cheguei a fazer isso. Ou então você pega o teu catálogo e fala, é esse. Mas aí a pessoa fala, o que você acha? Eu acho que você combina com esse. Eu falo, Wagner, que eu posso ter, se Deus quiser, 1000 clientes, que um dia eu quero ter. Vou pensar 1000, que isso não é difícil. Mas cada uma eu sei como tratar, eu sei como lidar. Eu sei que se a cliente A vier falar comigo, ela gosta de prata. Se a B vier falar comigo, ela usa dourado. A outra gosta de brincão, a outra só usa brinco pequeno. Então, quando eu estou fazendo, às vezes eu já printo e mando aqui, ó, tua cara. E isso é a parada, entendeu? Eu faço os acessórios, a missão da minha marca hoje, que eu desenvolvi, e durante a pandemia, quando eu falo que a pandemia ela é ruim, mas ela trouxe algumas coisas positivas, eu tive tempo de estudar para o meu negócio. Eu brinco que eu encontrei uma fada, que é uma pessoa que me deu um curso de posicionamento digital, que assim, ela não tem ideia do bem que ela fez, porque eu fazia as coisas no instinto. Hoje não. Hoje eu faço sabendo o que eu estou fazendo. Porque eu quero que aquilo ali dê certo. Eu não tenho intenção, já tive, hoje eu não tenho intenção de viver disso, porque eu preciso ter um equilíbrio também nesse lado. Eu acho que viver disso não me faria feliz, porque eu tenho uma relação com pessoas que me faz feliz também, eu ter pessoas para trocar, eu ter pessoas que me ensinem as coisas e que eu ensine também, isso também faz parte da minha vida. Então, juntar os dois é o meu mote ali de atuação hoje, mas essa pessoa me ensinou a usar o Instagram como uma ferramenta para o meu negócio. E aí eu fiz um outro curso dentro do meu negócio que me ensinou a profissionalizar o meu negócio, a precificar, enfim.
Então, eu consegui criar uma estrutura, mas sem perder a minha missão. O meu acessório hoje, ele tem a missão de fazer as pessoas se sentirem especiais quando elas usam ele. Entendeu? Seja a pessoa que for, na idade que for. Para mim, são todas iguais e diferentes ao mesmo tempo, entendeu? E esse é o meu desafio diário de seguir equilibrando os pratinhos para que eu não abandone a minha vida profissional e não abandone essa realização, que não deixa de ser uma profissão também, de levar amor para as pessoas, levar carinho para as pessoas através do que eu sei fazer melhor, na minha opinião, que são os acessórios. A gente pode dizer, então, que você aprendeu a ler as pessoas, certo? Quase sempre. Às vezes eu erro, feio, em ler as pessoas, sabe? Porque eu sou aquela geminiana entregue, sabe assim, pau! Eu acho que todo mundo, uma coisa que eu ouço de todo mundo que é meu amigo, você já me falou isso, é que eu tenho que falar menos da minha vida para os outros, que eu falo para todo mundo. Se eu estiver no ônibus e a pessoa começar a conversar comigo, se o caminho for longo, viram ela amigos sai íntimos. do ônibus vai vendo da minha vida toda. Então, assim, e nessa de me aproximar de todo mundo, em alguns momentos eu tenho uma leitura errada. Em alguns momentos eu me abro demais, mas eu não me arrependo não, porque eu acho que eu dei o que eu tinha de melhor. Se a pessoa não estava naquele momento, é uma pena, e a gente segue. Uhum. Então, assim, eu aprendi a ler um pouco as pessoas, sim. Eu aprendi a não falar tudo, porque quando a gente vai falando, a gente às vezes não leu direito, a gente pode magoar as pessoas. Isso eu vim aprender há pouco tempo, já magoei muita gente aí. E se tem alguém aqui que eu magoei, eu já peço desculpas, que eu estou tentando evoluir. Mas eu aprendi a ler nesse aspecto. Tipo, eu tenho uma cliente que ela compra comigo sempre. E outro dia, e ela é muito agitada, que nem eu. Ela me agonia, ela é perto de casa. Ela me agonia, se ela vê uma foto, ela fica me ligando até eu levar para ela. E ela é agitadíssima, ela é muito alto astral. Um dia eu liguei para ela, ela estava murcha. Oi. Eu falei, o que aconteceu? Porque eu não tenho relacionamento pessoal com ela. Ela não é minha amiga, ela é minha cliente. Quando eu falei, ela, nossa, você já me conhece, eu não estou bem. Então, assim, você aprende a conviver com as pessoas e saber, às vezes, numa entonação de voz, que o negócio não está bom. Entendeu? E isso também é legal. Eu construo relacionamentos através da minha marca. Isso me faz muito feliz. Agora, e aí, lembra quando eu falei de presentes, né, que a vida vai dando pra gente? Uhum. Se você não tivesse... É claro que a vida... a gente até falou isso recentemente, né? A vida poderia ter te ensinado isso de outras formas, né? Mas o caminho foi esse. E aí, paciência, né? O que aconteceu, a gente não pode mudar, né? Eu falava para você ontem que o que acontece com a gente não pode mudar. É fato, acabou a história. Só que a nossa perspectiva diante do que aconteceu com a gente, essa sim a gente pode mudar, né? E sempre que eu olho para você, sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto e tudo mais, cada dia que a gente está junto, eu percebo uma Luciana com perspectivas diferentes. E aí, cada dia um pouquinho melhor, cada dia olhando diferente, cada dia tentando chegar à perfeição. Que você não vai chegar nunca, porque ninguém nunca vai chegar à perfeição. Nem quero, ninguém é não. perfeito. E ficar exigindo. Todo mundo. Não, e ficar exigindo isso de si é sofrer todos os dias, porque você não vai saber lidar quando você machucar alguém, sabe? E acho que o bonito do nosso crescimento é fazer isso que você fez. Eu machuquei, eu vou lá, eu me desculpo, eu me comprometo a não machucar mais, mas eu não posso te prometer isso. A tentar, porque eu né? sou humano. Exatamente. Eu sou humano. Característica do ser humano principal é o erro. Não tem jeito, né? Você sabe que pegando o canal no que você falou, a gente tem um amigo aí em comum que uma vez, eu acho que isso para ele não fez nem a importância que fez para mim. Uma vez eu falei uma coisa para ele, que não vem ao caso, mas eu falei numa roda, tava eu, ele, acho que você também estava, e eu falei uma besteira, porque às vezes como eu falo muito, às vezes eu falo sem pensar. E eu falei uma besteira para ele e ele não falou nada. Não falou nada e a vida seguiu. E aí, meses depois, um dia a gente conversando de novo, ele falou assim, um dia você falou para mim isso que me magoou. Cara, era melhor ele ter me dado um soco na boca do estômago. Porque até hoje eu penso nisso. E eu nunca mais repeti para ninguém o que magoou ele. Porque para mim era uma brincadeira, mas para ele não foi. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho muito... não é medo, assim. Eu tenho uma preocupação de não... Primeiro que eu não gosto de ninguém triste. Não gosto. Se eu vejo a pessoa mal, eu quero ajudar de alguma forma. E às vezes a pessoa nem me deu abertura para ajudar, mas eu queria
E é difícil eu saber até o momento de calar, de me recolher, mas eu faço isso hoje, mas é difícil. Então, assim, eu tenho muita preocupação hoje com o outro, sabe? Eu me preocupo comigo também. Mas eu fico com muito medo de magoar as pessoas. E aí eu me vejo pensando mais no que eu vou fazer e falar. Eu acho que a gente precisa evoluir em relação a isso em tudo. Sabe, assim, hoje eu vejo muita gente que é dono da verdade. Eu tenho muita preguiça, eu tenho muita preguiça. Porque ninguém é. Você pode gostar de azul e ou de amarelo. E ninguém tá errado. Você só gosta de azul e de amarelo. Assim como a gente tem que amadurecer a ponto de entender que algumas pessoas vão ser ótimas e vão entrar na nossa vida e vão sair. Porque são caminhos diferentes e momentos diferentes. Não quer dizer que aquela pessoa não presta. Quer dizer que neste momento o caminho dela vai para a esquerda e o seu vai para a direita. Eu já tive grandes amigos, eu tenho amigos do segundo grau até hoje, né? Mas eu tive grandes amigos que a vida fez com que eles deixassem de ser. E eu gosto dessas pessoas, mas não considero mais grandes amigos. Da mesma forma que eu tenho grandes amigos há anos, que eu não vejo todo dia, eu não falo todo dia, mas eu sei que na hora que ela aperta eu posso contar com aquela pessoa. E ela sabe que pode contar comigo. Entendeu? Sim. E isso também eu entendo que é evolução, né? A gente vai confundindo um pouco as coisas, né? Talvez o tema da nossa live, quando eu propus, e foi uma grande negociação chegar nesse tema, né? E um tema que me deixou muito feliz. Mas quando a gente propõe um tema de bom humor, né? As pessoas confundem porque as pessoas estão muito acostumadas a confundir as coisas, né? A gente se conhece. A gente se conhece hoje, já se chama de amigo. A gente se conhece hoje e já acha que é para sempre, né? A gente brincava, acho que ontem, eu nem lembro mais, de tanta coisa que a gente já falou, que eu nem lembro mais, que assim, eu sou... Você até falou que era teu livro também, teu primeiro livro que você leu. Tá até aqui. Uhum. Eu sou apaixonado pelo Pequeno Príncipe. Eu sou apaixonado por esse livro. Apaixonado mesmo. Mas tem uma coisa ali que não me desce de jeito nenhum e que traz pra gente um peso. Só que quando você vai crescendo, que no começo é bonitinho, parece frase de Instagram, né? Frase de rede social. E vira, mas né? Vira. Pois é. E aí quando você vai crescendo e você vai entendendo o peso dessa coisa, você quer, não quero isso pra mim? Não quero não. Que é o tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Eu não suporto essa frase. Eu não suporto. Pensa quanta coisa que a gente já é responsável para ter que ser responsável pelos outros. E eu acho que eu vou até apanhar nessa live por causa disso. Mas cara. Eu já sou responsável por mim. E eu já sou um peso pra mim. Imagina eu ter que aguentar o peso do outro pra sempre. A gente não se aguenta. Como é que a gente pode obrigar os outros a aguentar? Entendeu? Assim, as pessoas cobram dos outros, muitas vezes, o que elas não fazem, o que elas não são. E isso é tenso. Eu quero ter a tranquilidade de virar... na quarentena, eu tomei algumas atitudes que eu falei assim, pronto, perdi amigos. Mas se forem meus amigos, vão me entender. Eu costumo dizer que para as pessoas serem minhas amigas, elas têm que querer muito. Não porque eu sou difícil, não. Mas é porque eu sou beleléu de verdade. Eu sou aquela... Eu não quero ter 1 milhão de amigos. Não quero, porque só o Roberto Carlos que eu já tenho. E nem ele deve aguentar administrar isso tudo, porque não é fácil, não. Eu não quero ter 1 milhão de amigos. Eu já tenho dificuldade de administrar os que eu tenho, porque eu queria dar uma atenção que eu não consigo, porque eu sou uma só. E, cara, tem momentos que a gente se afastar de algumas pessoas não quer dizer que você não vai ser amiga dessas pessoas. Eu saí de quase todos os meus grupos de WhatsApp na quarentena. Quase todos. Foi uma polêmica. Em alguns foi polêmica. Porque simplesmente não estavam me fazendo bem. E aí, então a Luciana continua egoísta? Não. Só que eu não ia botar naquele grupo e passar para aquelas pessoas nada de positivo com a reação que aquelas informações estavam me trazendo, entendeu? Eu não deixei de gostar daquelas pessoas. Isso não é egoísmo, é amor próprio. Não, e assim, se eu tô insatisfeita com o que estão falando ali, o mínimo que eu ia falar, gente, na boa, para de falar disso. E aí eu ia ser legal, não ia ser grossa no momento em que tá todo mundo sensível. Uhum. Então eu resolvi me ausentar. Eu falei assim, gente, eu tô num momento que eu não posso fazer parte dos grupos, eu tô saindo de todos. E aí, quando isso tudo passar, a gente volta. Porque tava todo mundo pilhado, e todo mundo com tempo para pilhar. Sabe assim, tempo para ficar de picuinha que normalmente você não tem. A pessoa faz uma malcriação, você vai ver 2 dias depois, você estava trabalhando, e quando você vê, já perdeu o sentido, você fala, tá doida? Acabou. Mas o tempo para render, o peso estava muito livre para a gente render. Então eu saí. E aí, assim, a gente não pode se obrigar a se manter como a gente era há 15 anos atrás.
a gente tem que entender que as pessoas não deixam de ser boas quando elas saem da nossa vida. Elas só saíram. Porque a estrada delas não era a mesma estrada nossa. Como a gente também saiu da vida de um montão de gente. Como a gente decepcionou uma galera também, que a gente sabe. Poxa, né? Sem sombra de dúvida. E decepcionar muitas vezes é só o fato de pensar diferente, né? Nem xingar, nem maltratar, não. As pessoas elas colocam em nós as expectativas que são delas. Elas querem que a gente seja daquele jeito, elas querem que a gente responda daquela forma. Do jeito que elas acham certo. Exatamente. Eu já fiz isso, eu fiz muito na minha vida. E aí a gente frustra o outro, mas não é uma culpa nossa. Desculpa, amado. Quem colocou a expectativa em mim foi você, não fui eu. Eu sou assim. E às vezes, você quer ver uma coisa? Patrícia, minha amiga, Patrícia Pontes, hoje ela falou assim, e aí? Falei, não tô nervosa, mas fico assim, né? Live, segunda vez que eu faço uma live na vida. A primeira era o tema que estava na minha zona de conforto, que era acessório. Então, assim, eu já separei tudo. Falei, se não der certo, eu levanto uma pulseira, falo dela, tudo vai dar certo. Pode levantar aqui também, não tem problema não. Depois eu vou fazer uma questão que eu não vou perder aqui esse público maravilhoso, né? E aí, a Patrícia falou assim, você não pode estar nervosa, que você já tem... Não sei qual foi a palavra que ela usou. Tu lembra? Know-how. Falei, tá maluca? Tá bebendo já essa hora? Que know-how, gente. Eu fiz 2 lives da minha vida, quer dizer, a minha amiga, ela me vê de uma forma muito mais madura do que eu efetivamente sou. Da mesma forma que eu falo isso pra ela também, que eu falo, cara, você não tem noção do tamanho que tem, porque ela é muito maior do que ela imagina que é. Então, assim, às vezes a gente espelha na pessoa o que a gente quer que a pessoa seja e a pessoa não é. E aí, quando a pessoa erra ou ela falha no que eu queria que ela fosse, eu ainda me dou o direito de ficar chateada. Mas, amado, foi você que inventou isso pra mim. Esse texto é seu, não é meu. Você nem perguntou se eu queria ser o personagem, entendeu? E aí a gente arruma uns atritos aí que... Pra quê, né? Eu sempre digo que existem 3 versões de nós, né? Tem a versão dos outros, tem a nossa e tem como a gente realmente é. Não adianta. Eu brinco com os meus alunos, né? Que quando ele chega a casa, se acontece alguma coisa na escola, eu digo, olha só, você vai chegar na sua casa e você vai contar a verdade. Você não pode contar a sua versão. Porque na sua versão você é sempre... que ele é dele, que é mais Exatamente. Na sua versão você é sempre o mocinho. Então assim, você bateu. Mas eu bati porque ele fez... Não, amado. Conta o fato. Então, assim, a gente está o tempo todo nesse conflito todo, né? Porque, assim, existe uma Luciana que existe como a Luciana se vê, e existe como os outros veem a Luciana. Quem tá certo e quem tá errado nesse processo todo? Cara, eu vou te falar que, assim, na verdade, eu queria ser um misto dessas 3 pessoas. Porque as pessoas têm, por exemplo, uma ideia de que eu tenho uma autoconfiança absurda. A Luciana é aquela que tem uma autoconfiança que ela se garante. Não tem não. Não tenho mesmo. Eu sou uma pessoa que desde os meus 18 anos eu brigo com a balança, eu brigo com o cabeleireiro da minha irmã desde quase 18 anos. Mas nem a Leila não, né? Hã? Não é a Leila, não. Não é a Leila. É a Slane, minha fada da tesoura do... Eu não largo ela por nada desse mundo. E aí, um dia eu tô louro, um dia eu tô morena. Por quê? Porque eu brigo comigo. Porque às vezes até quando a gente faz assim, até quando a gente resolve fazer uma coisa e a gente não tem disposição de fazer. Quer ver uma coisa? Eu inventei uma segunda faculdade agora, né? Ano passado. Tava sem nada pra fazer, né? Tava desempregada, amado. Tinha que ter alguma coisa produtiva na minha vida, um compromisso, né? E aí eu inventei uma segunda faculdade. Na época, ó, pilhadaça, fazendo e acontecendo, era acessório e faculdade. Aí comecei a trabalhar. Mais uma coisa. E aí já deu complicado, mas continuei. E aí veio a pandemia. Resumindo, eu não estava dando conta mais. Então, o último período, agora eu acabo mês que vem, mas o período anterior foi no auge da pandemia. Tinha dia que eu olhava, e eu fiz à distância, né? Que eu olhava pro computador e fazia assim, você se odeia. Porque você já tem 30 coisas para fazer, arrumou mais uma. Para que você vive? Então, assim, eu brigo comigo por escolhas que eu fiz. E que eu sei que serão boas, mas naquele momento eu ranheto para mim mesma, entendeu? Então, assim, a gente não consegue se aturar em alguns momentos, como é que a gente vai aturar os outros, né? A expectativa que a gente colocou nos outros. E eu ouvi uma vez da terapia, graças a Deus, queria muito voltar, que a gente só se desilude porque a gente se deixa iludir, sabe assim? Eu só me decepciono com o Wagner quando eu espero que o Wagner faça o que eu quero que ele faça. Quando eu entendo que o Wagner é o Wagner, que ele vai errar e que ele tem as vontades dele
e que as vontades dele não são as minhas, e que os planos que eu fiz para o Wagner não são os planos que o Wagner quer ter para ele, a relação fica melhor. Fica mais leve, né? Entendeu? Muito mais leve. Ô, Luciano, eu sempre digo que a gente, e eu aprendi isso, graças a Deus, ensinando filosofia e literatura na escola, aí que a você gente é muito não... chique, eu preciso te falar isso, né? Eu tô engasgado. Gente, enquanto ele tosse, deixa eu contar. Wagner me liga ontem pra gente falar sobre a live. Eu vou contar, Wagner, porque eu não tô aqui pra guardar segredo. Isso, me expõe E aí, isso. a boca é grande. E aí, ele falando umas palavras que eu falei, meu amor, olha só. Se eu falar essa palavra, vão saber que não é minha. Não que eu seja uma pessoa burra, não sou, não. Mas é porque ele tem um linguajar rebuscado que a Luciana não tem. A Luciana é do povo. Eu falei, gente, se eu falar isso... Mas eu também sou do povo. Eu fui abduzida. Ah, não dava, amiga. Eu tinha que falar uma coisa mais popular. Tá bom, Fala, me engana. parou de E aí, assim, eu aprendi isso dando essas disciplinas, né? Porque elas trabalham muito com o tempo cronológico. Então, eu preciso olhar para a história e entender. Então, eu só posso entender o pensamento de um filósofo, de um escritor, se eu mergulhar na época que ele viveu. Não dá para eu trazer esse escritor para hoje e analisar com a cabeça que eu tenho hoje. Porque aí eu vou dizer absurdos como, por exemplo, só abrindo um parênteses, Monteiro Lobato é racista. Não. Monteiro Lobato... Ele viveu em outro momento. Né? Exatamente. Eu fico pensando, Luciana, que isso é igual a gente, né? Porque eu brinco que a escola tradicional repete a escola da vida, né? E aí, assim, a gente não pode olhar para trás e julgar quem nós éramos com o olhar que a gente tem hoje. Era o melhor que a gente podia ser. Pois é, e não ficar se martirizando por causa disso. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo disso, eu quero te fazer uma pergunta. Lá vem. O que a Essa Luciana... aí não estudou, não, hein? O que a Luciana de hoje... a Luciana de hoje, 7h47 da noite, do dia 17 de setembro, diria para Luciana de 11 anos atrás. Eita! Primeiro ela falaria um eita, com certeza. Ela ia dizer primeiro para a Luciana pisar no freio. Filha, pisa no freio e curte o caminho. Porque a minha vida inteira eu me cobrei muita coisa. E eu me atropelei com pessoas e objetivos por eu querer fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá a gente fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não tem essa liberdade de fazer tudo ao mesmo tempo. Primeira coisa seria para pisar no freio, para ela curtir o caminho, para ela não ficar buscando um grande objetivo, porque muitas vezes o grande objetivo é você saber levar os pequenos objetivos, sabe? E aí, quando você menos espera, cai em... Eu tive 3 pontos negativos, mas teve muita coisa que mudou positivamente na minha vida. Antes, quando ria muito, eu vinha com o ditado de para de rir que você vai chorar. Hoje, eu sou capaz de dar uma gargalhada e no momento... Ontem eu tive minha mãe e minha irmã na sala conversando. A minha irmã teve uma crise de riso, que ela não parava mais. E enquanto ela ria, eu agradecia a Deus por aquele momento. Porque eu falei, cara, que bom, sabe assim? Que bom que a gente tem aqui uma harmonia, que a gente consegue rir de nada, que a gente consegue curtir, mesmo em momentos tão difíceis. É um porto seguro que eu tenho. Então, eu ia falar para ela curtir mais esses pequenos objetivos que hoje são muito grandes para mim, em vez de buscar um marco na vida. Porque esse marco ele pode não chegar e ele não é o mais importante. Entendeu? Além de mandar ela fechar a boca e falar menos da vida dela para os outros. Que todo mundo me fala isso e isso até hoje. Se você me perguntar amanhã, que a Luciana de amanhã falaria para de hoje, era a mesma coisa. Eu vou fazer você pensar um pouquinho agora. A gente está caminhando para a reta final. Vai. Não, mas se eu fosse voltar a um tempo, eu não sei exatamente cronologicamente quanto tempo eu voltaria, para mim, eu não diria nada. Não diria nada. Juro que eu sentaria e ficava observando. Sabe por quê, Luciana? Mais analisado, eu nem consegui. Não, mas sabe por quê? Vamos lá. Vamos supor que você tivesse... Vamos delirar aqui um pouquinho. Tá terminando mesmo, a gente pode se dar esse luxo de delirar. A live é nossa, a gente fala o que a gente quiser. Não sai não, gente. Delira com a gente. Tá? Vai pensando, anota no caderno, não sei. Pensa, se você volta a 11 anos e diz isso tudo pra você, você corre um sério risco de não ser a pessoa que você é hoje. Amado, mas vou te falar, tu não ia nem falar assim, tipo, não faz isso que vai dar ruim. Eu falei assim, não vai nessa que é roubada, é cilada, Bino. Nem isso pra falar, não. Não consigo, velho. Não, vou te falar. Eu entendi o que você falou. O meu processo de construção ia ser outro. Mas, Sim. meu amor,
eu não sou tão livre assim para não me proibir de sofrer, entendeu? Amor, você vai chorar muito no dia tal. Segura, não bota Não, maquiagem. é a vida, sabe? Assim, porque, vamos lá, eu fui um tempo seminarista, né? Então, estudei para ser Aham. padre, fiquei 5 anos estudando e tudo mais. Depois, por um tempo, eu decidi que não era isso que eu queria, não me fazia mais feliz. E aí, como todo relacionamento, não te faz mais feliz, não tem por que E você aí você ficar. decepcionou uma galera que botava em você que E ia a ter um vida amigo segue. padre. E a vida segue. Ficava mal, Segue fiquei o mal no baile. passado e a vida seguiu e Aham. aí pronto. Mas e aí perguntaram para mim assim, nossa, você ficou 5 anos da sua vida lá, você perdeu. O que que você. Porque as pessoas são muito Perdeu nada. materialistas, né? Não, elas são materialistas. Você não tem uma casa, você não tem um carro, você não tem uma carreira. Mas eu construí o que é mais importante, que foi uma pessoa. A É. pessoa que saiu daquele lugar não foi a mesma que entrou. E assim, aí perguntam, você faria tudo de novo? Amado, claro que eu faria. É óbvio que eu faria tudo de novo. Mesmo sabendo que é errado, a gente comete hoje erros que a gente cometia Sim, lá atrás, né? sim, a gente só ficou mais evoluído no erro. Essa é a diferença. A gente erra hoje com uma maestria que a gente não tinha no passado. É. A Foi gente errar era umas 5 amador. vezes para ter certeza que tá errado. Pois é, a gente era amador no passado. A gente foi profissional no erro. Tanto que a gente até brincava ontem, né, Luciana? São erros novos. A gente não pode mais cometer os erros antigos. Os erros antigos, esses não são mais permitidos. Agora, os erros novos é aprendizado. Então, assim, por isso que é claro que, aí vamos lá, é o conflito, nós somos pessoas diferentes. Eu Sim. sentaria, talvez para mim, no máximo, me aplaudiria. Porque eu tenho Ah, eu certeza que eu não. estou Eu ia sendo. me dar uma chuchada em vários Aí, momentos. porque eu estou sendo o meu melhor ali, entendeu? Eu não posso querer o Wagner de hoje não pode ser o de 11 anos atrás. Agora, isso também é um desafio para mim hoje, né? Porque as pessoas não estão mais dispostas a aceitar o Wagner de 11 anos atrás. Eu Elas vou te querem falar esse. que assim, eu vou te fazer uma pergunta. E mudou, Ah, inverteu. vamos dar, que a gente está aqui para fazer o que a gente quiser, meu lindo. A gente ainda tem quanto tempo? 10 minutos? Tá A ótimo. gente tem 8 minutos. Eita, Wagner. Então, assim, Pois é, voou, minha filha. como você reage com a expectativa que as pessoas colocam em você? Porque, assim, você, como eu, você é uma pessoa que eu acho um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E aí, assim, Eita. as pessoas colocam uma expectativa em você de que você. Não, Wagner, tipo, se você falar uma palavra errada, o mundo acaba. Você não pode errar uma palavra nunca. Pô. O S tem que sair claro. Se o S falhar, como que você, Wagner, esqueceu esse S? Entendeu? Eu tô falando de uma forma, né, superficial. E aí, como é que você reage? Como é que você consegue explicar para essa pessoa que isso é o ponto de vista dela sobre você? Entendeu? Sim. Eu vou te falar que, assim, não sou perfeito, tá? Não sou, tô longe, vai longe, longe dessa perfeição. Graças a Deus. Mas eu aprendi, isso não significa não erre, mas eu aprendi que o problema está exatamente na sua pergunta. Como que eu reajo? A solução é não reagir. Mas não te Não reage. magoa? Você não tem vontade de falar, amor, Oxe, isso é a sua oxe, expectativa, eu não sou assim. oxe, magoa sempre. Mas eu não sou responsável pelo outro. Tu te tornas eternamente. Não, eu não me Olha, torno, pequeno príncipe. amado. Não me torno. Não, eu sou responsável por mim. É, é, trazendo um pouquinho pro lado, você sabe que eu sou católico, né? A Aham. gente tem as nossas crenças e tudo mais. Uhum. E eu sou apaixonado pela humanidade de Jesus. Eu sou apaixonado. Independente de qualquer divindade, eu sou Aham. apaixonado pela humanidade de Jesus. Jesus ele tem um momento que ele explica uma parábola chamada parábola do semeador. E aí eu acho tão bonito nessa parábola que é o seguinte: esse semeador não está preocupado com o terreno onde a semente está sendo lançada. Ele está preocupado com o papel dele, que é lançar a semente. Então, eu não posso ficar me preocupando como o outro vai reagir àquilo que eu digo. Porque senão eu não vou ser livre. Então eu tenho que me preocupar em dizer. É claro que eu vou entender como é que é. Eu não posso dizer para você, Luciana, as coisas que eu gostaria de dizer, no tom que eu gostaria. Eu tenho que me cercar de cuidados, porque eu tenho que ser um humano contigo. Agora, eu também não posso viver a minha vida me preocupando com o terreno. Eu vou te Ai, falar será que que ele entendeu o que eu estou dizendo? esse é Sabe? um problema da Luciana de hoje. Porque hoje eu penso tanto em não magoar o outro, em função do que a Luciana lá de trás já fez, que ela sou. Eu penso tanto em não magoar o outro com a minha fala ou com as minhas atitudes, que eu me vejo nessa situação. Tem horas que eu paro para falar, para pensar, será que se eu falar isso a pessoa vai ficar chateada? Sabe assim? Mas enfim, isso é papo de Sim. outra live, né? Seja outro assunto. E aí, sabe qual é? Isso aí, sabe, vamos encerrar, já encerrando, já, porque a gente tem umas outras coisas para tomar figurinhas para trocar aqui. Uhum.
você sabe qual é o maior desafio para mim? Até para eu conseguir, trazendo para o tema dessa live, é levar a vida com um bom humor, é entender que às vezes o silêncio é um lugar maravilhoso para você ir. Silêncio é ouro, filho. Às vezes Silêncio é ouro. às vezes próxima live, tá, outra aqui, próxima live, Paula Peralva, conhece? Nós fazendo pergunta para o Wagner. Tá bom. Fazer um de frente com o Wagner. E aí, assim, o silêncio é um lugar maravilhoso para você ir, porque tira de nós essa necessidade de ter resposta o tempo todo, de ter que dizer alguma coisa o tempo todo, sabe? De ter que atender às frustrações dos outros, sabe? Eu adoro o silêncio, eu amo o silêncio. O silêncio, às vezes, é um lugar que eu me refugio. Para quem fala muito como eu, é difícil, mas eu, quando consigo sair de uma região de conflito em silêncio, eu me dou parabéns. Em alguns momentos, assim, tipo, quando a pessoa fala comigo de uma forma que me magoa, ou mais alto, ou, enfim. Aquilo me magoa, e aí rapidamente a Luciana de antigamente que mora aqui fala assim, tu vai deixar barato? Tu não vai falar nada? E aí eu faço assim, então tá bom. Esse então tá bom, ele tranca a minha garganta, mas ele me faz bem a partir do momento que eu vou esquecer aquele assunto ali. A pessoa vai me dar o que ela tem, eu vou aceitar se eu quiser. Entendeu? E aí, se eu não aceito o que não me faz bem, eu fico mais leve. Aliás, quem falou isso foi o Padre Fábio, eu tô só repetindo. Adoro ele. Muito bem, mas disse que é dele. Lu, a gente está caminhando para os últimos minutos da nossa live. Não, vamos mais uma hora. Eu acho que a proposta do tema se fez presente na live. Eu acho que foi uma live muito bem humorada, muito pra cima. Não sei, é a minha sensação, né? Se vocês concordam comigo, vocês escrevam aí pra ela. Gente, não gostou, mente, tá? Bota aí agora, gostei. Pois é, a gente não tá acostumado com crítica, não. Tá? A gente tá começando agora. E aí, assim... Então, assim, foi o que a gente se propôs. É uma live com bom humor, com leveza, mas com muita reflexão, sabe? A gente pensou bastante hoje aqui. A gente queimou o cérebro aqui. Tá doendo de tanto pensar. Mas dando boas risadas, isso é que importa. Lu, fala um pouquinho das tuas redes, da tua marca, deixa teu nome aí, como é que a gente te acha na internet. Gente, assim, primeiro eu quero agradecer, Wagner, porque no primeiro momento eu fiquei tensa. Falei, gente, será que a gente vai ter assunto aí para uma hora? E hoje eu vejo que a gente ficaria até mais tempo, né? Mas você me acha na internet como Luciana mesmo, Luciana Araújo, o @ é Lu Guima Araújo. E vai na minha marca, por favor, gente. @ Nana Araújo Acessórios. Nana Araújo _ acessórios. Aquela ruim de marketing, né? A pessoa que me deu o curso agora se matou. @ Luciana Araújo _ acessórios. Vai, conhece. Outro dia a Monique, que é nossa amiga também, me falou que a filha dela, que eu amo de paixão, Nicole, entra nos vídeos só pra... a tia Lu tá fazendo vídeo. Não é, gente? Porque no Stories eu falo de vida como eu sou, tipo, descabelado, de chinelo. Quando eu gravo o vídeo, eu falo, gente, que saco, não dá pra ser blogueira não, porque troca de roupa, faz maquiagem. Então, assim, me segue, mesmo se você não quiser comprar, que a gente se diverte lá também, entendeu? Pois é. E vamos tentar levar com leveza, que já tem problema demais no mundo, hein? Muito. Essa pandemia já é suficiente para bastante tempo. Eu vou criar um stories lá no site no Instagram do projeto, com as tuas marcas, vou te marcar, até para todo mundo poder ter acesso e conhecer esse trabalho lindo que você faz, que faz bem a tanta gente, mas onde a grande beneficiada é você. Né? A gente acha que é sempre a gente, sabe? Quando a gente... é bom pra gente. Exato, eu tenho refletido muito, e eu já vou encerrando, sobre o cuidado. A quarentena me trouxe essa reflexão sobre o cuidado com o outro, né? E aí eu sempre fico pensando que a gente precisa ter esse olhar de cuidado. A gente perdeu esse olhar de cuidado, né? Eu me preocupo com o outro. O outro é parte de mim também, como eu sou parte do outro. Talvez seja a parte mais bonita em alguns momentos, né? Pois é. Tem horas que eu não me suporto, mas eu consigo suportar o outro, né? Então, menos mal. Lu, te agradecer imensamente por ter disponibilizado esse tempo com a gente. Eu sei que tempo hoje é uma coisa tão preciosa. E aí você passar essa 1 hora aqui, batendo um papo gostoso, um papo legal comigo, eu só tenho a te agradecer por tudo. Te agradecer pela disponibilidade de querer mudar o tema, e vamos lá, e vamos brincar, vamos ser felizes, porque é isso que importa. E ser confortável para você e ser confortável para todo mundo, tá? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que aí está acompanhando, os amigos, gente. Os nossos, os seus amigos. A live vai ficar toda gravada lá no Stories, no IGTV, para vocês poderem acessar, tá? Lu,
Beijo pra você. Obrigada, 10 Wagner. segundos o Instagram tá me avisando, viu? Ó, muito Beijo, beijo. gente. Saudade de todo mundo, hein? Isso. Vamos esperar essa quarentena acabar pra se dar os abraços que a gente Ah, merece. pelo amor de Deus, quero gente. Beijo, Comer gente. pão. Tchau. Beijo.